Segunda Igreja Presbiteriana de Goiânia, rumo a 2021. Nós estamos aqui para compartilhar com você a mensagem do nosso Deus para um próximo ano. E aqui nós estamos reunidos com representantes da igreja, nosso irmão presbítero Átila, vice-presidente do conselho. Nós louvamos a Deus pela vida desse conselho. Estamos aqui com nosso irmão reverendo Rogério, que está representando as nossas congregações, congregação do bairro da Vitória e também a congregação do Bougainville, seminarista Vinícius, que está juntamente conosco para falar a respeito do trabalho do jovem, dar uma mensagem à igreja, e nosso irmão presbítero José Fernando, que estará falando em nome do Colégio Evangélico Presbiteriano. Nós louvamos a Deus por esse momento, louvamos a Deus pela sua vida e queremos, nesse momento, levar até você esta mensagem de esperança, uma mensagem de unidade para a segunda igreja e também para você que nos assiste nas nossas redes sociais. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu. A tua misericórdia se renovou sobre nós e hoje, já no penúltimo dia deste ano, nós queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, por esse ano, te louvar porque o Senhor cuidou de nós, cuidou pessoalmente de cada um, o Senhor cuidou da nossa família, o Senhor nos abençoou com o trabalho e nos abençoou com a prosperidade do trabalho, e assim nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a graça de sustento, de esperança e de fé. E olhando para o que o Senhor já fez por nós, por suas promessas, em que nós confiamos na tua graça, na tua misericórdia para um novo ano, que nós iremos iniciar certos de que no Senhor somos mais do que vencedores. Nós te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos por cada irmão da segunda igreja presbiteriana de Goiânia, te agradecemos, ó Deus, por aqueles que trabalham conosco no colégio, os alunos que estão ali, ó Pai, nós te louvamos por cada um. E a nossa oração é que o Senhor nos sustente e nos fortaleça para que juntos possamos caminhar um 2021. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar neste momento e uma mensagem, uma perspectiva boa e agradável para 2021. O texto é o Salmo 133, que nos diz o seguinte: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Gostaria de convidar a você a pensar numa visão proposta. Que visão é esta? Que dever é este que é recomendado na palavra do nosso Deus? A unidade ou o acordo? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, nos diz o seguinte: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Existem duas maneiras em que o Evangelho é um Evangelho de unidade entre os homens aqui neste mundo. A primeira verdade em que nos leva a vivermos a unidade entre a igreja, entre o povo de Deus, é que a união nos ensina a negar a impiedade, a negar a falta de caridade e a viver reta e piedosamente, a viver calmamente e passivamente neste presente mundo, neste mundo mau em que nós vivemos. E é neste sentido que nós podemos olhar para a unidade. Nos chama a estarmos vivendo com nossos irmãos de maneira digna, mas também a unidade é fruto de uma transformadora ação do Espírito Santo, porque a unidade no poder do Espírito Santo transforma os nossos corações. Aqueles que realmente buscam e a recebem, aqueles que querem a unidade. Então, nesse caso, ele muda e altera as más naturezas dos homens e transforma em qualidades contrárias. Quando nós queremos a unidade,
Então ela tira sua ferocidade natural e os torna brandos e doces para viver em paz com os outros homens. E é nesse sentido que nós queremos viver 2021 em paz uns com os outros, mantendo sempre a unidade, quando a palavra de Deus diz que isso é bom e agradável. Essa perspectiva boa e agradável que é viver em união uns com os outros. E dentro dessa união, a palavra de Deus nos diz, na última parte do texto, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida sempre. E nós podemos viver em unidade. Eu diria que tem 3 unidades básicas para o homem. A primeira é aquela unidade familiar, onde temos o mesmo sangue, onde nós nascemos com os mesmos pai e mãe e vivemos ali juntos na família. Essa unidade é uma unidade natural em que nós nascemos. A segunda unidade, eu diria que é a unidade entre os irmãos civis, ou aquele que por costume, o contrato, o emprego, a associação civil, trabalham juntos. E a unidade também. O trabalho necessita de unidade, onde as pessoas podem estar desenvolvendo com alegria, com prazer aquele trabalho. Mas por último nós temos a unidade espiritual, no sentido espiritual, e a partir dos princípios e considerações de piedade da religião cristã. E esses são irmãos em Jesus Cristo, professam a mesma fé, adoram o mesmo Deus e são membros da mesma cabeça, que é Cristo Jesus. Esperam o mesmo céu, a salvação, a herança futura. Não há ninguém que tenha melhor título para irmão do que quando nós somos pela fé. E essa união quer paz no nosso viver cristão, nosso viver diário. A unidade mais profunda, forma de viver, de esperar e de agir. Mas, em terceiro lugar, a manifestação dessa unidade está em estarmos juntos, morar juntos. A unidade é muito expressa na comunhão e na sociabilidade da conversa. Nesse mundo virtual em que nós estamos vivendo, nesse tempo de distanciamento em que vivemos este ano, nós estamos querendo conversar. Poucos dias conversando com uma pessoa e ela me disse pelo telefone, de forma virtual, como é bom conversar com alguém, mesmo que seja pelo telefone. E aí nós vemos que a unidade faz parte dessa conversa, ela é expressa pela conversa, e ela também é preservada pela conversa, ela é nutrida e mantida pelo ato de estarmos juntos. Aqueles que se abstêm de se encontrar, as suas pessoas que vivem em unidade, elas não se encontram tão facilmente os seus afetos, nem os seus corações com o dos outros. Eu diria que isso é um passo que leva a cada um de nós a repensarmos o nosso bate-papo. Quem sabe aqueles que relembram a antiguidade, num tempo mais anterior aos nossos, em que as pessoas sentavam no portão da casa, se reuniam com os vizinhos e conversavam à tarde. Isso tem acabado, isso deixou de existir no nosso meio. Então, quando nós podemos olhar os nossos afetos e os nossos corações que precisamos um dos outros, ao passo que isso é uma grande ajuda para o nosso viver emocional. Faz amigos cristãos entenderem-se muito melhor a serem aceitos com a disposição de discernir as perfeições e as imperfeições um dos outros, a sermos sensíveis à vida de cada um e, consequentemente, receber, eu diria que, conforto e benefício um do outro. Quando estamos juntos, nós podemos abençoar e ser abençoados. Há uma grande vantagem em ocasiões e oportunidades como esta, tanto de fazer como o de receber. Eu quero então concluir convidando a você, meu irmão, aos irmãos da nossa igreja, a esta comunidade onde nós temos várias linhas, temos 2 congregações, temos o colégio, temos as nossas sociedades internas, a observar esse convite que nós temos,
como uma emoção de fé. Unidade é uma emoção de fé. Contemple e acredite na unidade. Creia na unidade. Trabalhe para que exista unidade. Como um compromisso de afeto, contemple a unidade e admire a unidade. Se alegre com a unidade. E terceiro e último, como provocação à obediência. O que nós lemos lá no início, onde nós somos chamados a procurar a unidade. Contemple, pratica, imita a unidade que existe na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que nós em 2021 possamos nos conformar, nos voltarmos. Abençoe a sua vida e a sua família em 2021. Veremos nesse instante nosso irmão presbítero José Fernando falando em nome do Colégio Presbiteriano Evangélico Presbiteriano. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estarmos nesse momento falando e conversando sobre expectativas para Segundo os especialistas, os entendidos, será um ano difícil, um ano para acertar as contas da pandemia. Mas precisamos retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento. Então não podemos deixar de acreditar que podemos fazer melhor e fazer diferente. Devemos sempre sermos positivos, motivados. Devemos sempre desenvolver ações eficazes e eficientes. Não podemos parar. Deus está no controle, Deus dirige tudo. Ele é nosso socorro nos momentos difíceis. Falando no nosso contexto, educação, colégio evangélico presbiteriano, 2020 foi um ano cansativo, um ano difícil, tudo diferente do que estávamos acostumados a fazer. Mas vencemos. 2021 com otimismo e com entusiasmo. Teremos um novo ano com muitos desafios. Nossa maior expectativa é a tão sonhada vacina, que vai nos livrar desse terrível vírus. Vida normal, vida que segue. 2021, expectativas positivas e motivados. Que venha o ensino híbrido e o presencial. Vamos encarar e fazer bonito e fazer diferente. Já temos, vamos aperfeiçoá-las, adquirir mais e mais experiências e, claro, colocar a serviço da educação e com qualidade. E, por fim, não devemos considerar que o novo ano foi um ano perdido. Claro que deixamos de ganhar. Costumo dizer sempre, todos nós perdemos. Uma coisa é certa, foi um ano de superação, um ano de muitas reflexões. Nós, do Colégio Evangélico Presbiteriano, só temos motivos de gratidão. Primeiro ao nosso Deus e Pai, por tudo que passamos. E gratos a toda a equipe pelo esforço, pela dedicação, pelo compromisso e com muita força e muita vontade de adaptar-se ao novo. Obrigado a todos. Em nome de Jesus, nós agradecemos. E mais, uma vez, estamos esperando a tão sonhada vacina. Acreditar na ciência, pois é através dela que temos a vacina. Que Deus ilumine os estudiosos da ciência. Que Deus possa conduzir todo esse trabalho. E a vocês, pais, a vocês, famílias, a vocês, alunos, continue acreditando na nossa escola. Continue acreditando na educação. Juntos nós venceremos. Juntos nós vamos encarar esses desafios e vamos vencer. Em nome de Jesus, assim colocamos. Assim devemos esperar em Deus e aquietar o coração e saber que Ele é Deus. Ele está no controle de tudo. Amém? Passamos para o nosso irmão, pastor Rogério.
Bom dia a todos, desejo a vocês um excelente dia debaixo da graça e do cuidado do nosso Deus. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, onde o apóstolo Paulo inicia esta carta escrevendo a Timóteo, que era considerado como um filho. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Que ano foi esse? Um ano atípico, diferente de todos que você já viveu. Certamente será cravado na história e daqui a alguns anos fará parte de alguns livros, contando a história da humanidade que passou por esta pandemia. Que ano foi esse? Um ano em que as pessoas desprovidas de esperança. O mundo foi encharcado de desespero por causa dessa pandemia. Pessoas aflitas, correndo atrás de algo que lhes dê propósito para a vida. No entanto, o texto nos traz uma palavra de graça, de misericórdia da parte de Deus. Paulo, o autor desta carta, ele vai falar de algo que talvez seja a maior necessidade dos nossos dias. Ele afirma categoricamente que Jesus Cristo é a nossa esperança. É sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre esse Jesus que é a nossa esperança. Mas a pergunta que fica aos nossos corações é a seguinte: quando é que Jesus se torna a nossa esperança? E aí, se você for olhar no contexto bíblico, você vai perceber que Jesus é a nossa esperança nesta vida. A grande verdade é que o sentido da vida, ela não está em prazeres em que o mundo proporciona. Os prazeres não são encontrados no dinheiro, no trabalho, ou até mesmo na vida sexual. O texto mostra que o que dá sentido à nossa vida, o que pode dar esperança à nossa vida, é Cristo Jesus. Ou seja, as coisas deste mundo são transitórias, são passageiras, até pode trazer uma certa alegria, uma certa esperança, mas essa esperança ela é momentânea. Mas em Cristo Jesus nós temos uma esperança completa e plena. Por que a alegria deste mundo é tão transitória? Porque ela não dá sentido à vida. Um certo teólogo disse que há um vazio no coração do homem, e esse vazio tem um formato de Deus. Ou seja, esse vazio é do tamanho de Deus. Então ele só é preenchido por Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso aqui, que o mundo nos proporciona, o seu glamour, percebemos que todas essas coisas são transitórias. Inclusive Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, o seguinte: que se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo não é só a esperança desta vida. Cristo é a esperança também na morte. As pessoas têm medo de morrer, e essa pandemia, ela evidenciou ou aflorou isso em nossos corações. As pessoas estão com medo de sair de casa, de fazer as suas atividades que eram corriqueiras. Estão com medo dos hospitais estarem superlotados, não poderem atendê-las. E, por fim, estão com medo de morrer. No entanto, a Bíblia, no seu contexto, ela diz que Cristo é a nossa esperança também na morte, não só nessa vida. As pessoas estão com medo porque são desprovidas de esperança. No entanto, a Bíblia diz que nós podemos renovar a nossa esperança em Cristo porque Ele venceu a morte. Ele é a primícia da ressurreição. Em Coríntios ele vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus é a nossa esperança, pois é o único que pode conduzir-nos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo de número 23. Mas olhando para esse texto,
Nós percebemos que Jesus não é só a nossa esperança nesta vida, e que Jesus também não é só a nossa esperança na morte, Jesus também é a nossa esperança na eternidade. E é interessante pensar nisso, porque as pessoas acreditam que o último endereço de suas vidas está num sepulcro gelado, frio, mas a Bíblia nos mostra categoricamente que não, que o último destino nosso não é em um sepulcro. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 14, versículo 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. E ele diz que iria preparar um lugar. Agora, para quem é essa eternidade ao lado do Pai? Para aqueles que o amam, para aqueles que depositaram a sua esperança nele, para aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Habitaremos então no novo céu e na nova terra. O único que pode dar sentido a esta vida é Cristo Jesus. O texto nos mostra que Ele é a nossa esperança. E como eu disse, a pergunta que fizemos lá no início: esperança em que ou quando? Jesus é a nossa esperança nesta vida. Então não fique triste, angustiado, cabisbaixo, querendo até dar cabo de sua vida, achando que as coisas já chegou num ponto final. Eu quero dizer a você que Jesus é a nossa esperança. É claro que nós temos a ciência, nós temos os nossos governantes, mas acima dele está o nosso Deus, que tem cuidado de nós e que nos manda, como disse o diretor José Fernando, que nos ordena aquietar e saber que Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é a nossa esperança na morte. Se você está em Cristo, se você ama o Senhor, entregou a sua vida ao Senhor, não fique desesperado se vai morrer ou deixar de morrer. Viver aqui é bom, mas estar com Cristo é infinitamente melhor. E é esta convicção que Deus espera de nossos corações. Então Ele é a esperança na morte. Ele é a esperança também na eternidade. Um dia, tudo isso aqui vai acabar. Um dia nós reencontraremos com o Senhor e viveremos para sempre com Ele, cantando louvores eternamente ao lado dEle e para a glória dEle. Quero concluir dizendo que Jesus é a nossa única esperança. A nossa oração é que Deus te abençoe e que nesses tempos difíceis, dos quais nós estamos enfrentando, nunca se esqueça disso. A nossa esperança, a nossa fé deve ser depositada naquele que tudo fez e tudo sustenta, o nosso Criador, o nosso Senhor, Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. E agora eu queria passar a palavra para o nosso seminarista Vinícius, que terá também a oportunidade de trazer uma palavra aos jovens de nossas igrejas. Graça e paz a todos. Nós somos gratos ao Senhor por esse ano que se passou, né? Nós olhamos para trás e fomos obrigados a adaptar a uma nova realidade com tudo acontecendo. Em especial o jovem teve que ter a sua vida educacional completamente transformada. Muitos fizeram inscrições em cursos presenciais e de uma hora para outra foram alocados em um sistema EAD, revelando todas as vezes a incapacidade das entidades para fornecer o estudo de maneira satisfatória. Famílias que talvez também não estavam preparadas para ter os filhos o tempo todo dentro de casa. Enfim, foi um ano de muita dificuldade, foi um ano de muita adaptação. E como o reverendo Rogério já disse, né, muitas vezes o nosso coração ele procura algum lugar para que ele possa encontrar consolo diante de tantas coisas. Nós percebemos que de uma hora para outra a quantidade de depressão aumentou, nós ficamos com as nossas liberdades cerceadas. Outras pessoas que tiveram tantas outras coisas que passaram, famílias que tiveram familiares sepultados por conta desse vírus. Mas em meio a tudo isso pode surgir um questionamento que surgiu exatamente no momento da Reforma Protestante. Nós vemos a ciência confusa em meio a tudo isso, né? Nós vemos aí um desespero
na tentativa de fazer uma vacina se tornar efetiva sem trâmites legais e pautados por aquilo que a ciência postula. Nós vemos, por um outro lado, governadores, prefeitos e presidente da República, cada um falando uma coisa, a OMS perdida, mostrando que o ser humano não tem uma resposta segura para o nosso coração. E é mediante esse cenário que no Salmo 119, no verso 105, nós somos alertados pelo salmista de que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés. E a palavra do Senhor também ela é luz para os nossos caminhos. Nós estamos vivendo dias maus. Muitos colocaram a sua esperança em roupas, em cor de roupa, em tantas outras coisas, pensando que isso pode conduzir a sua vida. E assim como a ciência se mostrou ineficaz, assim como o governo se mostrou ineficaz, todas as demais coisas que nós colocarmos a esperança do nosso coração vai falhar. Porque somente a palavra do Senhor escrita e somente a palavra do Senhor viva, que foi como o nosso irmão reverendo Rogério já disse, é quem pode produzir esperança para o nosso coração. Eu não gosto muito nesses momentos de fazer promessas, nós não somos políticos, mas nós estamos aqui para dizer que há caminhos melhores para nós vivermos. E em 2021 a nossa esperança é que, olhando para as Escrituras, nós possamos encontrar a esperança que nós tanto procuramos. Que olhando para as Escrituras nós possamos encontrar uma luz que iluminará o nosso caminho e fará com que a nossa vida tenha sentido. Que a palavra do Senhor seja o guia seguro para o seu coração. Que sim, nós celebraremos o momento em que a ciência contribuir com a sua área de atuação. Nós ficaremos felizes quando vermos os nossos governantes acertando nas suas decisões. Mas nós não podemos colocar nada disso à nossa esperança. Que a nossa esperança esteja em Cristo. Porque somente a palavra dele é luz que iluminará os nossos caminhos nesses dias. Que você tenha um ano feliz. E esse ano só será feliz se Cristo for o Senhor dele. Essa é a minha palavra para você. Jovem, participe conosco. Esteja atento aos acontecimentos dos nossos dias. Porque são uma oportunidade para que nós glorifiquemos ao Senhor. Em nome de Jesus, que você esteja atento às nossas programações e participe conosco. Amém. Em nome do Conselho da Segunda Igreja, nós queremos saudar todos os irmãos e amigos que nos assistem nesta hora, saudar os nossos companheiros, irmãos de bancada e dizer que este ano, o ano de 2020, será marcado pela pandemia que assolou o mundo, é verdade, mas também será marcado pelo ano em que nós, como já foi externado nessa mesa, unidos em Deus, Deus Trino, unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, unidos uns aos outros, unidos para que possamos projetar um caminho melhor. E como nós poderemos fazer isto? Firmados na esperança que é Cristo Jesus. A palavra de Deus em Isaías 41, verso 10 diz: não temas, porque eu estou contigo. Não olhes desesperadamente, pois eu sou o teu Deus. Te fortaleço e venho em teu socorro, e te amparo com minha destra vitoriosa. Esta palavra nos encoraja, porque ela foi dirigida no passado aos irmãos judeus que viviam cativos na Babilônia, sem esperanças, humilhados. Ao olhar para o horizonte, não havia a menor perspectiva de sair daquela circunstância que os afligia. Nós, talvez, em virtude da enorme quantidade de informações que chegam aos nossos lares, olhamos para o horizonte sem esperança, porque temos uma pandemia, temos em torno de 1.800.000 pessoas que já morreram em virtude da Covid no mundo. Temos 192.000 pessoas no Brasil que infelizmente também já faleceram. Mas estes números, eles são tristes, e eles ganham contornos cada vez mais dramáticos quando ele bate à porta das nossas casas. Certamente isso nos traz dor, isso nos traz desesperança, isso nos traz sofrimento. Mas esses números, quando comparados a outros aspectos que temos na sociedade, eles se tornam diminutos. Por exemplo, 800.000 pessoas estão desnutridas no mundo. 9.500 pessoas agora, por volta das 10 da manhã desse dia 30 de dezembro, já faleceram por fome no mundo.
1.700.000 pessoas morreram este ano por conta da HIV. 5 milhões de pessoas em virtude do fumo. 2.500.000 pessoas morreram em virtude do álcool. Se nós olharmos para esses números, nós ficaremos com medo. Mas não olhe para os números. Como já foi dito aqui pelos meus irmãos que antecederam, fixemos os nossos olhos para o Deus Criador dos céus e da terra. Fixemos os nossos olhos para Ele, porque nele há esperança. E Ele nos diz, não tenha medo. Ele está conosco. Ele nos ajuda. Ele nos ampara. Ele é continuamente nosso companheiro diuturnamente. Então, a todos que nos assistem, a palavra do Conselho da Segunda Igreja Presbiteriana é esta: firme os seus olhos no Senhor, no Autor da vida. Fixe em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que com certeza todas essas circunstâncias, todos esses aspectos, eles ganharão um menor relevo nas nossas vidas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um que nos assiste e tenham certeza, o ano de 2021 será marcado por vitórias em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Teu santo nome. Nós sabemos que os nossos dias estão descritos e determinados sobre a face da terra, porque assim o Senhor já determinou. Nós estamos tranquilos, estamos seguros, porque estamos nas Tuas mãos. Nós dependemos do Senhor, nós confessamos que nós cremos na ação miraculosa do Senhor sobre as nossas vidas. E agora rogamos, dispense sobre a vida do Teu povo a fé, a esperança e a certeza no Senhor, porque do Senhor virá a vitória. E em nome de Cristo Jesus e na ação do Santo Espírito de Deus é que nós oramos e rogamos: traga paz ao Teu povo, traga paz sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e te dê bênção. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e as ternas consolações que só o Espírito Santo pode trazer sobre a sua vida, esteja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E nós queremos convidá-lo, a todos vocês que estão nos assistindo, que esteja conosco na Segunda Igreja Presbiteriana de Goiânia. Você pode acessar as nossas mídias. Nós temos a congregação no bairro da Vitória, Reverendo Rogério. Você também pode estar juntamente conosco ali. A congregação do Bougainville, então também no Residencial Kátia, onde temos a oportunidade também de recebê-lo. E aqui na igreja contamos com a sua presença, os trabalhos jovens das nossas congregações e igreja. E, mais uma vez, nós queremos convidá-lo. Colégio Evangélico Presbiteriano, ali no Fim Social. Que Deus te abençoe e nós estamos de portas abertas. Feliz 2021. Segunda Igreja Presbiteriana de Goiânia, rumo a 2021.